Olá, educadores, educadoras, gestores escolares, coordenadores em especial hoje, eu cumprimento. Eu sou Júlio Furtado e eu estou aqui hoje para que a gente possa fazer uns comentários a respeito do parecer do Conselho Nacional de Educação, né, que fala a respeito, né, que normatiza, não normatiza, ele sugere, né, ele aconselha ações de reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo das atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia que a gente está vivendo, né? Esse parecer ele foi fruto de uma conversa, né, com a sociedade. Houve todo um tempo, se não me engano, de 15 dias para que a gente encaminhasse sugestões. Nós encaminhamos, inclusive, algumas, e elas foram estudadas, e aí saiu esse parecer, né, que, ora, eu acho interessante a gente comentar aqui. Ok? É um parecer de aproximadamente 20 páginas, e que merece ser lido e refletido, né? Só lembrando que o Conselho Nacional de Educação, ele delibera, né, ele normatiza diretamente questões e ações ligadas ao ensino superior e ao ensino básico de responsabilidade federal, né, da rede federal de ensino apenas. Com relação às redes estaduais, ele faz algumas orientações, muito com base nas leis, né, que já existem regulamentando o ensino, em especial a Lei de Diretrizes e Bases, mas que, em geral, os conselhos estaduais de educação acabam seguindo, né, essas recomendações. E esse parecer ele vem como um pedido, né, da comunidade educacional, no sentido da gente ter um encaminhamento aí claro a respeito do que fazer, né? É sempre em tempo que ele chega. O objetivo desse vídeo como eu já disse, é sintetizar essas orientações com relação com que constam lá do parecer, para que as escolas, para que a gente possa ter talvez uma compreensão mais rápida, né, do parecer, que não é pequeno. E vamos começar pelo objetivo do parecer. O parecer ele foi criado para minimizar os impactos, né, das medidas de isolamento social na aprendizagem dos estudantes, considerando a longa duração da suspensão das atividades educacionais de forma presencial nos ambientes escolares. A gente não sabe ainda exatamente quanto tempo vai ficar sem aula presencial. Então, para minimizar esses impactos, o objetivo maior do parecer é dar orientações, né, para que as redes de ensino, que as escolas privadas ajam, né, de maneira consensual, ou seja, de acordo com o que o parecer sugere. Ele começa fazendo algumas colocações interessantes, lembrando, né, a todos nós que existe a possibilidade da gente adotar o ano letivo contínuo, né? Ou seja, o tempo está passando e cada vez mais a gente fica preocupado em se vai haver tempo, né, de cumprir não mais os 200 dias, né, que a medida provisória nos isentou disso, mas pelo menos as 800 horas. E o parecer já de cara ele lembra, né, que a legislação educacional e a própria BNCC admite diferentes formas de organização da trajetória escolar, né, sem que necessariamente a segmentação anual seja uma obrigatoriedade. Lembra também que, em caráter excepcional, é possível reordenar a trajetória escolar reunindo num contínuo, como eu já disse, né, que deveria ter sido cumprido no ano letivo de 2020 com o ano subsequente. É possível entrar o ano letivo de 2020 adentro de 2021. Né? O parecer também diz que, ao longo do que restar do ano letivo presencial de 2020, né, e do ano letivo seguinte, pode-se reordenar a programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir de modo contínuo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior. Em síntese, a gente pode finalizar o ano letivo, né, presencial lá para dezembro, né, talvez até quando imaginávamos finalizar mesmo, e podemos planejar um 2021 maior, com aulas começando logo na primeira quinzena de janeiro, suprimindo o máximo possível do recesso de julho,
né, e terminando aí, suprimindo, acrescentando sábado, ou seja, fazer um ano letivo 2021 maior para que ele cumpra, né, digamos assim, o que ficou faltando em 2020, né? Uma espécie de ciclo emergencial, ele lembra disso, né? Ou seja, que o artigo 23, no seu caput da Lei 9394, permite isso, né? Da Lei de Diretrizes e Bases. É claro que isso não pode ser feito para os estudantes que estão finalizando o ciclo, né? O pessoal do 9º ano que vai para o ensino médio e o pessoal do 3º ano que vai para o ensino superior, pelo menos uma grande parte, né? E que estão aí com a preocupação do Enem, dos vestibulares. Para esse pessoal, ou seja, vai ser necessário medidas específicas relativas ao ano 2020, de forma que eles concluam 2020 dentro de 2020. As soluções possíveis vão depender das decisões de reorganização dos calendários, né, e dos sistemas de ensino, ou seja, cada sistema estadual, cada sistema municipal, e da adequada orientação e preparação dos professores, é claro. O parecer continua falando a respeito do calendário escolar e da carga mínima a ser cumprida, e lembrando que, em virtude da situação de calamidade pública que a gente está vivendo, né, decorrente da pandemia de Covid-19, que saiu a medida provisória 934 e que flexibilizou excepcionalmente a exigência do cumprimento do calendário escolar com relação aos 200 dias letivos. Não flexibilizou as 800 horas. Desde que cumprida a carga horária, o parecer lembra isso. O parecer continua lembrando, né, que o Conselho Nacional de Educação abriu para consulta pública antes desse parecer ser fechado. Então, esse parecer ele condensa, né, ele se legitima no ato de ter sido democratizada essa questão aí, né, das pessoas lerem uma proposta inicial e darem a sua colaboração, e também esclarece, né, que ele recebeu várias sugestões de pessoas pedindo para flexibilizar a carga horária da educação infantil no período e tá mais, e ele esclarece que essa carga horária mínima está prevista em lei, né? E aí isso não é competência do Conselho fazer essa flexibilização, um esclarecimento. O Conselho também acrescenta que no entendimento deles, né, eles precisam falar a respeito da medida provisória, né, que flexibilizou os 200 dias, mas continua mantendo as 800 horas, né, e que cada sistema, mais uma vez ele reforça que cada sistema é que vai ter que fazer essa normatização, né. Ainda falando inicialmente, né, do calendário escolar e da carga horária mínima a ser cumprida, o documento, o parecer, ele lembra, né, que a LDB dispõe lá no seu artigo 23, parágrafo 2º, que o calendário escolar deve se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas. Então, é possível deslocar aí a duração do ano letivo, desde que as 800 horas sejam cumpridas, como diz aí a medida provisória, né? Aí depois o parecer ele entra na questão da competência da gestão do calendário escolar, é um outro esclarecimento que o parecer faz, muito em função, talvez, né, das sugestões recebidas, né? E ele lembra, né, que a gestão do calendário e a forma de organização, realização e reposição de atividades acadêmicas e escolares é de responsabilidade dos sistemas e redes, instituições de ensino, né, uma vez respeitadas as definições legais e, de repente, algumas seguidas, né, preferencialmente as orientações feitas, aí sim, por esse parecer. Cabe registrar também que a Lei nº 4.024, né, de 1961, a antiga Lei de Diretrizes e Bases, né, que foi alterada pela 9131 em 95, ela delega ao Conselho Nacional de Educação a competência para estabelecer orientações e diretrizes sobre a reorganização dos calendários escolares, né, considerando que a questão abrange mais de um nível de modalidade de ensino, bem como de assunto que exige integração entre os sistemas de ensino. Por isso, esse parecer, né, para que exista uma orientação nacional a respeito da reorganização dos calendários em caráter excepcional, como estamos vivendo, né? Bom, aí ele entra especificamente na reorganização do calendário escolar e começa a apontar algumas possibilidades de cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela LDB, né, as 800 horas, começando falando que essa reposição da carga horária de forma presencial
deve ser feita, né, de preferência de forma presencial, ao final, né, do período de emergência, e fala que a realização de atividades pedagógicas não presenciais, né, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, enquanto persistirem restrições sanitárias para a presença de estudantes nos ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias letivos que previstos no decurso dos mínimos anuais semestrais. Ele lembra também, né, que a ampliação da carga horária diária com a realização de atividades pedagógicas, né, ao final da pandemia, podem ser também, né, ou seja, essa reposição pode ser feita também com a ampliação da carga horária diária, com a realização de atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais e de informação e comunicação, concomitante ao período de aulas presenciais, ou seja, quando retornarem às aulas, poderão ser utilizadas, né, aqui o parecer se refere várias vezes, a essas atividades pedagógicas não presenciais, né, que eu estou chamando até de APNP. O que são as APNPs? Atividades pedagógicas não presenciais. Aquelas com cômputo de carga horária, que mesmo quando retornem às aulas presenciais, os alunos vão cumprir em casa, com pesquisas, projetos, e vão valer uma determinada, cada atividade vai valer uma certa carga horária, que somadas vão poder abater nas 800 horas. Né? Ele lembra que essa possibilidade existe. Né? Outra possibilidade que ele lembra que existe, ele recomenda, no caso, que sejam permitidas formas de reorganização dos calendários utilizando mais de uma alternativa, de forma coordenada, sempre que possível e viável, a rede ou a instituição de ensino. Do que eles estão falando? Me parece, eu também acho isso, que quando voltarem às aulas presenciais, a gente vai precisar fazer as duas coisas. Né? Vamos precisar, talvez, alongar aí o turno, né, em 1 hora, talvez, dar aulas sábados, sim, talvez utilizar alguns feriados, talvez não, com quase certeza, alongar aí o calendário até o final de dezembro, talvez início de janeiro, e ainda assim fazer uso das APs-NPs, ou seja, das atividades pedagógicas não presenciais, porque cumprir 800 horas no tempo que nos restará, acredito eu, vai ser um exercício aí quase que matemático, né? E aí ele continua, o parecer continua falando aí da utilização dos períodos, né, não previstos, por exemplo, a sugestão que ele faz, né, como recesso escolar no meio do ano, né, ou seja, não ter o recesso escolar, caso as aulas presenciais voltassem até julho, né? Sábados, reprogramação de período de férias, como a gente já falou, né? Ou possível eventual avanço para o ano civil seguinte, para a realização de atividades letivas, né? Ou seja, adentrar aí 2021. Ele fala também na ampliação da jornada escolar diária, por meio de acréscimo de horas, que eu já falei aqui, né? O que para algumas escolas pode ser complicado, na medida em que, né, ou seja, tem os horários de turnos lá muito em cima, talvez, né? Ele continua ainda falando sobre a reposição de carga horária de forma presencial, chamando a atenção para que, caso o período de suspensão das atividades presenciais na escola seja longo, repito, a gente não sabe até quando, o parecer é muito claro e objetivo. Caso esse período se alongue muito, a reposição de carga horária, exclusivamente de forma presencial, ao fim do período de emergência, pode acarretar diversas dificuldades, né? E prejuízos financeiros e trabalhistas. Então, ele está alertando as escolas, em especial as particulares, né, que caso esse período de isolamento social perdure muito, cumprir as 800 horas apenas com atividades presenciais pode acarretar prejuízos financeiros, problemas trabalhistas. Ele cita aí, né, dificuldades operacionais para se encontrar datas ou períodos disponíveis para a reposição de aulas presenciais, podendo acarretar, né, em prejuízo também do calendário de 2021, dificuldade das famílias para atender às novas condições e horários de logísticas, como aula no contraturno, como a gente vai ter que contar muito com a colaboração e o apoio das famílias, né? Dificuldade no uso de espaço físico nas escolas, que tem um aproveitamento total desses espaços nos diversos turnos,
Então, às vezes, contraturno fica difícil para algumas escolas, porque não tem disponibilidade mesmo de espaço, de sala de aula, né? Dificuldades administrativas, dependendo do impacto financeiro dos custos decorrentes dos ajustes operacionais necessários, em especial, mais uma vez, aí focando as escolas particulares, né? Ou seja, o pagamento dessas horas extras que os professores vão ter que cumprir. Dificuldades trabalhistas envolvendo contratos de professores, questões de férias e diversos outros, né? Ele continua advertindo que um longo período de reposição de carga horária, e isso é muito importante, enquanto educadores a gente tem que ter um foco muito grande nisso, um longo período de reposição de carga horária utilizando sábados, feriados, recesso escolar, férias, pode acarretar uma sobrecarga do trabalho pedagógico, tanto para os estudantes quanto para os professores, com prejuízo ao processo de ensino-aprendizagem. Vamos abrir um parêntese nesse momento. A gente tem que ter um cuidado grande com esse afã de cumprir calendário, porque eu defendo há anos que o que tem que ser reposto não são aulas, o que tem que ser reposto é a aprendizagem, né? Então, às vezes, a gente repõe aula, carga horária, e não repõe aprendizagem. E esse alerta do parecer é muito interessante, vai de encontro a isso, né? Nesse afã de repor a carga horária do calendário, a gente pode submeter tanto alunos quanto professores a um estresse pedagógico, né? Tem hora que não adianta você colocar aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriados, uma hora a mais, diminuir férias e tal. E aí o rendimento disso, como é que fica? Né? Como é que fica os alunos estarem em condição de aprender? Como é que ficam os professores estarem em condição de ensinar? Então o parecer nos faz essa recomendação aí muito bem feita, né? A seguir, o parecer começa a falar especificamente do cômputo de carga horária realizada por meio de atividades pedagógicas não presenciais, a fim de reduzir a necessidade de reposição da mesma de forma presencial. Ou seja, o parecer fala muito dessas APs-NPs. APNP, Atividade Pedagógica Não Presencial. Que mesmo quando retornarem às aulas presenciais, a gente vai precisar lançar mão das APs-NPs, porque não vai ter matematicamente tempo, tá, para que essa carga horária de 800 horas, seja cumprida. Então, ele faz algumas observações com relação ao uso dessas atividades, né, pedagógicas não presenciais. Primeiro, ele fala da fundamentação legal. É legal. Para quem tem dúvida, o Conselho Nacional ele começa lembrando assim, olha, é legal. Né? Não se preocupe, a fundamentação está lá no decreto 9.057, de 2017, e na portaria 2.117, de 2019, que indicam que a competência para autorizar a realização de atividades à distância é das autoridades dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e distrital. Ou seja, o sistema de ensino da sua cidade, do seu estado, o federal, os sistemas de ensino em geral, eles podem definir sim, né, estão autorizados a isso, a que existam as atividades à distância. O Decreto-Lei número 1044 de 69, né, bem antigo, ele prevê a possibilidade de realização de atividades fora do ambiente escolar para estudantes que estejam impossibilitados de frequentar a unidade escolar por conta de risco de contaminação direta ou indireta, de acordo com a disponibilidade e normas estabelecidas pelo sistema de educação. Isso é uma outra fundamentação legal para as APs e NPs, ou seja, já existe um decreto autorizando desde 69 que, no caso de crianças ou pessoas acometidas, né, por algum tipo de doença, né, que esse estudo remoto ele é permitido. E a própria Lei de Diretrizes e Bases, que dispõe lá, né, no seu artigo 32, é isso mesmo, e no artigo 36 fala do ensino médio, e no artigo 80 fala em todas as modalidades de ensino, ela autoriza isso em situações especiais. Né? Ele continua fazendo uma coisa muito interessante, ele diferencia o que é EAD, né? Educação à Distância, a sigla de Educação à Distância é EAD, ele diferencia isso das atividades pedagógicas não presenciais, né, ou do ensino remoto. Porque a EAD é uma modalidade educacional que exige alguns critérios para que seja considerada EAD, para que seja considerada educação à distância. Então, toda vez que a gente usa a expressão educação à distância, a gente está pressupondo, né, que ela se encaixa com essa modalidade aí. E essa modalidade diz que a EAD
precisa fazer mediação didático-pedagógica necessariamente utilizando meios e tecnologias digitais de informação e comunicação. Se não não utilizar esses meios, a gente não pode oficialmente classificar de EAD. Então, esse conceito, né, de educação à distância no Brasil, ele está intimamente ligado a esse uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação. Além de um conjunto de exigências específicas para o credenciamento, exige credenciamento primeiro, autorização para que as instituições possam realizar suas ofertas, inclusive muitas delas com a presencialidade semanal, né, que estaria inviável, né, hoje também nessa condição especial que a gente está vivendo. As atividades pedagógicas não presenciais, né, que eu batizei aí de APNP, elas podem ser mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, principalmente quando o uso dessas tecnologias não for possível. Logo, não falemos em ensino à distância, nem em educação à distância. Falemos em atividade pedagógica não presencial. Por quê? Falando assim, nós estamos falando em qualquer atividade que o aluno realize de forma não presencial, usando ou não tecnologia, né, digital, né, de comunicação e de informação. Ele ainda complementa que a realização dessas atividades encontra amparo também no Conselho Nacional, né, num parecer que eles mesmos fizeram, que indica não ser apenas os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade do professor, a atividade escolar, e essa se caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados. Alô, alô, atenção, meus queridos, minhas queridas, gestores escolares, coordenadores pedagógicos. Esse ponto é interessante. Por quê? Vocês já devem ter observado por quê, né? É importante que conste na proposta pedagógica, né, no projeto político-pedagógico da escola, da instituição, da Secretaria de Educação. Tem muitas secretarias municipais de educação que fazem um projeto político-pedagógico genérico, né, que as escolas adotam colocando apenas algumas especificações ali de localização das escolas, do campus, da cidade. Então, nos projetos políticos pedagógicos, nas propostas pedagógicas da escola, deve existir um adendo, né, um parágrafozinho lá, chamando atenção para isso, né? Ou seja, que toda atividade pedagógica que exija frequência e efetiva orientação por professores habilitados pode ser considerada, né, uma atividade de aprendizagem nessa escola, nessa rede. É legal reproduzir isso na proposta pedagógica ou no projeto político pedagógico para se ficar oficialmente, né, ou seja, fundamentado, né, para que não haja problema. A realização das atividades pedagógicas não presenciais não se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais, e sim pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados através destas práticas. Então, isso é bacana de ser entendido e é bacana que o parecer do Conselho Nacional tenha lembrado isso. Não significa meramente substituir uma aula presencial por uma aula à distância. Não é isso. Eu posso, nesse momento, articular outros caminhos de aprendizagem. Eu posso trabalhar com projetos, eu posso trabalhar com estudo dirigido, eu posso trabalhar com atividades que não necessariamente exija que o menino marque presença todo dia, de 7 da manhã ao meio-dia, né, ou de 1 da tarde às 5, né, ou seja, como muitas escolas estão desesperadamente fazendo. Inclusive, isso fica muito interessante para os pais, né? Eu tenho acompanhado alguns problemas em algumas escolas que eu venho orientando, e alguns problemas que estão se tornando sérios, né? Os pais estão trabalhando, muitos dos pais, em especial de escolas particulares, estão trabalhando em casa também, em home office, né? Então, eles precisam acompanhar os seus filhos, em especial as crianças lá do Fundamental 1, né? Ou seja, se tem um horário marcado, se é todo dia, de 8 a meio-dia, ele tem que estar diante de um computador, problemas acontecem. Às vezes é um computador só na casa,
às vezes ele tem que estar diante do computador, mas precisa do pai ao lado, né, para ser ali o mediador, né, das atividades, da aprendizagem ali doméstica, né? E esse pai está trabalhando, então tem famílias que estão enlouquecendo, aí não tendo condições de articular a sua nova rotina, a sua nova agenda. Então, o parecer lembrar isso é muito interessante. Realizar atividades pedagógicas não presenciais não significa necessariamente trocar aula presencial por aula à distância, né, na sua estrutura de aula. As atividades pedagógicas não presenciais, elas pressupõem a realização de atividades, de preferência de maneira autônoma, né, pela criança ou pelo pré-adolescente, que resulte em aprendizagem. Isso precisa ser considerado. Claro, as aulas à distância podem acontecer, mas não necessariamente é só assim que se faz atividade pedagógica não presencial, né? Ainda sobre esse cômputo da carga horária realizada, né? O parecer lembra que, assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios digitais. Podem. Videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros. Mas também podem acontecer por meio de programas de televisão ou rádio, como está acontecendo em muitas redes estaduais, como a de São Paulo, a do Amazonas, que sempre aconteceu, né, do Espírito Santo, de vários outros estados, se não me engano, Pernambuco, Rio de Janeiro está entrando por aí também, né, ou seja, em breve, eu acredito, a rede estadual do Rio de Janeiro vai inserir as teleaulas na sua estrutura, pela adoção também de material didático impresso, com orientações pedagógicas, distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis, e pelas orientações de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos. Muitas, mas não são poucas, muitas redes municipais estão lançando mão do uso de material impresso. Em função da inviabilidade, né, das estruturas digitais na cidade, em função da inviabilidade da própria televisão, né, ou seja, tem envelopezinhos sendo transportados por carroça, né, puxadas lá por cavalos, etc., aproveitando carros de boi, aproveitando a entrega do leite, né, indo, deixando na comunidade, em algum lugar onde as pessoas possam, em segurança, claro, irem pegar, entrega às segundas, recolhe às quintas, na outra segunda entrega, todas as atividades com a carga horária pré-definida. Isso já é uma realidade grande no Brasil, já está acontecendo e bastante. Eu tenho, inclusive, mantido contato com algumas redes que estão tendo sucesso, na medida do possível, né, utilizando material impresso dessa maneira. A comunicação é essencial nesse processo, lembra o parecer, assim como a elaboração de guias de orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para orientar famílias e estudantes sob a supervisão de professores e de dirigentes escolares. Isso é muito legal lembrar, né? No afã também de cumprir as atividades não presenciais, a gente esquece que é importante orientar como é que as pessoas devem se organizar em casa. Né? Tipo assim, sugestão de sequência de ações para que você se organize melhor. Né? Marque uma hora diária para fazer isso, 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 isso. Às terças-feiras faça isso, isso, às quartas-feiras, ou seja, ajuda a família a se organizar, ajuda o aluno a se organizar, né? Através aí desses guias de orientação de rotinas de atividades. Toda segunda-feira você vai receber uma atividade, toda quinta-feira você deve entregar essa atividade, toda segunda e toda quarta você vai receber, 2 dias depois você tem que entregar, né, etc. Bom, aí o parecer entra num capítulo, né, numa parte que atendeu aí as expectativas de muita gente, porque os profissionais da educação infantil, de certa forma, estavam se sentindo um pouco excluídos, porque a legislação, em especial a Lei de Diretrizes e Bases, sempre disse, né, sempre afirmou que a educação infantil é um segmento que está fora da obrigatoriedade. Não é possível se fazer cumprimento de calendário de educação infantil de forma remota. O que é óbvio que não, né? Ou seja, a educação infantil ela se volta para objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Pega a própria BNCC, está lá bem claro, né? Então, é claro que a presencialidade aí é fundamental da educação infantil. Porém,
as crianças não podem ficar esse tempo todo, ou seja, paradas em casa. Então, o que o parecer recomenda com relação à educação infantil? Primeiro, ele lembra que não há previsão legal, nem normativa para a oferta de educação à distância, mesmo em situação de emergência, como eu já falei. E ele lembra que o artigo 31 da LDB, ao delimitar a frequência mínima de 60% da carga horária obrigatória como uma possibilidade real de flexibilização para a reorganização, ainda que de forma mínima, do calendário de educação infantil a ser definido pelos sistemas de ensino no contexto atual de excepcionalidade imposto pela pandemia. Isso também foi citado lá na medida provisória, autorizando, né? Ou seja, fazendo conta rápida, dos 200 dias obrigatórios de educação infantil, 120 têm que ser cumpridos presencialmente, né? E na educação infantil, as atividades à distância não valerão para contabilizar o cumprimento das 800 horas. Bom, mas no sentido de contribuir para minimizar as eventuais perdas para as crianças, para que as crianças continuem em atividade de desenvolvimento, né, sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns materiais de orientação aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, com atividades educativas que as crianças possam fazer e realizar em casa, né, enquanto perdurar o período de emergência, garantindo assim o atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais ou físicos e socioemocionais. As escolas, né, precisam orientar os pais, principalmente com relação àquelas atividades de rotina. Aí eu que estou lembrando isso. Atividades de rotina, que a escola tem muito, a educação infantil ela é muito estruturada em cima de atividades de rotina. Então, orientar os pais para isso, né? A rotina da hora do escovar o dente, da hora do tomar café, da hora do assistir, aproveitar talvez algum programa que passe em canal televisivo, né, que possa ser aproveitado para explorar algum tipo de percepção, algum tipo de desenvolvimento psicomotor, a hora do brincar, né, ou seja, estabelecer essa rotina em casa já é parte, né, dessa orientação. Quando possível, o parecer também orienta, é importante que as escolas busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias. Algumas escolas já buscaram isso, né, mas no caso de não terem buscado, é interessante, né, que comecem a pensar nisso, pelo menos uma vez por semana, que seja através do WhatsApp, né, ou seja, estabelecer um contato direto com a criança, né, de modo a estreitar vínculos e melhor orientar os pais. Ter um momento com a criança, cantar musiquinha, mandar um beijo, dizer que está com saudade, que ama muito, que tudo vai voltar ao normal, mensagem de otimismo, perguntar como é que está o dia a dia da criança. Isso, claro, feito pelo professor, né, da criança, e também um momento com os pais. Agora, pais, vamos conversar um pouquinho. Quais estão sendo as suas dificuldades? Né? O que vocês gostariam aí que eu te ajudasse de maneira mais objetiva nesse período aí? Os professores de educação infantil, eles podem e devem funcionar como uma espécie de consultores dos pais, né? Para que as crianças não fiquem paradas, né, no processo de seu desenvolvimento nesse período. O parecer sugere também que as instituições de educação infantil possam elaborar orientações e sugestões aos pais e responsáveis sobre as atividades sistemáticas que possam ser realizadas com seus filhos durante esse período. E, como eu já falei, orientar os pais, né? Encaminhar as atividades, orientar os pais e manter a afetividade com as crianças, né? Então, são 3 os eixos para a educação infantil que o parecer sugere aí, né? Orientar os pais, encaminhar as atividades e acender o tempo todo a relação afetiva com as crianças. Para as crianças das creches de 0 a 3 anos, o parecer coloca que as orientações devem indicar, né, para os pais que eles façam atividades de estímulo às crianças, ou seja, explorar bem a hora do banho, explorar bem as brincadeiras, explorar bem atividades de percepção, leitura de texto pelos pais, né, brincadeiras, jogos, músicas infantis, ter momento para essas coisas durante o dia. Para auxiliar os pais ou responsáveis que não tiverem uma fluência na leitura, isso é uma realidade muito grande para as escolas públicas, infelizmente, né? O parecer sugere que as escolas ofereçam aos cuidadores algum tipo, né, de orientação concreta, como modelos de leitura em voz alta, o próprio professor faz uma leitura, encaminha um áudio, né, para ajudar,
dizendo qual é o livrinho, para ir mostrando, os pais irem mostrando as imagens do livrinho e tal, etc. Modelos de leitura em voz alta em vídeo também, ou áudio, e pequenas atividades, né, que possa garantir a qualidade da leitura. Lembrando que esses pais que têm essa restrição aí com a leitura, é apenas nessa restrição. Todas as outras atividades, né, podem ser desenvolvidas com o apoio deles. Né? Tem que tomar cuidado, né, para não generalizar o problema que um ou outro pai, uma limitação, né, um outro pai possa ter. Para crianças da pré-escola de 4 e 5 anos, as orientações, segundo o parecer, devem indicar da mesma forma atividades de estímulo às crianças, leitura de texto pelos pais ou responsáveis, desenhos, brincadeiras, jogos, músicas infantis, algumas atividades em meios digitais, quando for possível, né? E a ênfase deve ser em proporcionar brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, entre outras coisas, né, para os pais ou responsáveis desenvolverem com as crianças. Eu acho que esse período de pandemia, esse período de isolamento, ele deve servir até para esse reencontro da família, né? E eu tenho visto muitas famílias, desculpa, mais um parêntese, as famílias estão um pouco estressadas com o fato de terem que passar por uma dificuldade, encarar uma insegurança e um medo que o período está impondo para todos nós. Além disso, ter a criança o tempo todo ali, manter a criança ocupada, trabalhar, muitos trabalhando de casa, tendo que sair para trabalhar, né? E lidando, né, com aquilo que a escola lidava, mas a família não. Aquela coisa do senta aí, está na hora de fazer atividade, não quero fazer, peraí e tal. Então, lidando com todo esse ambiente que me parece que é um momento para se pensar muito, né? Eu tenho visto muitos pais dizerem assim, chega, eu não aguento mais, eu não vou me indispor com o meu filho, né, num momento como esse. E aí eu não sei, não estou aqui, uma observação minha, né, muito mais focando o lado psicológico da coisa, que é educar a lidar com todos os momentos, né? É lidar com um momento difícil, é lidar com um momento fácil, colocar limite sim, é lidar com o estresse, é um aprender a lidar com o estresse do outro, a mãe com o filho com o estresse da mãe. Então eu acho que é um momento da gente reaprender sim, é um momento de reaprendizagem para todos nós, né? As escolas e redes, continuando no parecer, eles dizem, sugerem, né, que as escolas e redes podem também orientar as famílias a estimular e criar condições para que as crianças sejam envolvidas nas atividades rotineiras de casa, transformando momentos cotidianos em espaços de interação e aprendizagem. Nos ajudar a fazer a comida, olha, estou colocando aqui, né, quantas batatas tem ali? Não é isso? Olha, estou descascando a batata e tal, olha, estou colocando aqui, tem que lavar a mão, vamos lavar a mão de novo. Vai observando se a mamãe está esquecendo de alguma coisa. Né? Vamos limpar, vamos ajudar a arrumar a cama, vamos agora tirar a poeira daqui. Né? Toda a rotina de casa ela é muito pedagógica, se a gente for parar para pensar. Então, orientar as famílias que o convite, né, para essa rotina pode ser uma atividade pedagógica muito interessante. Além de fortalecer o vínculo, né? Esse tempo que as crianças estão em casa pode potencializar dimensões do desenvolvimento infantil e trazer ganhos cognitivos de afeto e de sociabilidade. Sobre o ensino fundamental, anos iniciais, né? O vídeo sei que está ficando um pouco grande, mas como eu disse, o parecer é grande, a gente procurou pegar aquilo que achou mais interessante, né, para fazer um comentário aqui junto às escolas e redes. Mas sobre o ensino fundamental anos iniciais, o parecer sugere que no período de emergência que as redes e escolas orientem as famílias com roteiros práticos e estruturados para acompanhar a resolução de atividades pelas crianças. No entanto, prestem muita atenção nisso que o parecer diz. No entanto, as soluções propostas pelas redes não devem pressupor que os mediadores familiares, papais e mamães, substituam a atividade profissional do professor. As atividades não presenciais propostas devem delimitar o papel dos adultos que convivem com os alunos em casa e orientá-los a organizar uma rotina diária. Mais um parêntese importante. Qual é o papel dos pais com relação ao dever de casa? Sempre foi, né? Sempre foi o de cobrar, proporcionar condições para o dever de casa ser feito,
possibilitar um ambiente limpo, iluminado, né? Ou seja, pegar, onde é que está o dever? Pega aí, abre, vamos lá, veja aí se você entende. Ou se no caso das crianças muito pequenas, orientar o que tem que fazer. É esse o papel. Isso não pode ser confundido com o pai exercer o papel de professor, né? Até porque não precisa nem explicar, né? Ou seja, eles não são professores e não têm que ser. Eles precisam ser mediadores, eles precisam ser possibilitadores, né? Ou seja, providenciadores de condições para que as crianças executem e, às vezes, eventualmente, orientadores em alguma coisa que a criança não tenha deixado clara. Porém, as atividades encaminhadas precisam levar isso em conta. Não vou encaminhar essa atividade aqui, não, porque isso aqui vai exigir que o pai explique isso, isso, isso e isso, e eu não vou, eu vou deixar essa daqui para quando retornar às aulas presenciais. Tá, vou desenvolver essa. Ah, essa aqui é legal, essa aqui é bem autônoma, essa daqui os pais vão conseguir entender, as crianças vão ter mais facilidades, etc. Bom, aí o parecer continua orientando que no ensino fundamental, anos iniciais, as escolas e professores encaminhem aulas gravadas para televisão, né? Ou seja, no caso de, claro, aí a escola não pode definir isso, são as redes, né? Em especial as redes estaduais, organizadas pela escola, pela rede de ensino, de acordo com o planejamento de aulas e conteúdos, ou via plataformas digitais, como a gente já viu, quem tem condições de fazer isso. Sistema de avaliação realizado à distância sob orientação das redes e escolas e dos professores, e, quando possível, com a supervisão dos pais acerca dos aprendizados do filho. Mais à frente a gente vai voltar à questão da avaliação à distância. Encaminhar listas de atividades e exercícios, sequências didáticas, né? Trilhas de aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem que constam na BNCC. Aquele passo a passo, né? Leia primeiro o texto da página tal. Agora escreva o que você entendeu do texto. Agora faça essa atividade. Né? Agora ouça o vídeo que eu encaminhei, tal, tal, tal. Né? Agora construa isso, isso e isso. Ou seja, as sequências didáticas, né? com índice de complexidade progressivo, para que o aluno possa expressar e sistematizar a sua aprendizagem. Orientações também aos pais para a realização de atividades relacionadas aos objetivos de aprendizagem e habilidades da proposta curricular. Isso é interessante. O que tem de diferente nesse período daquilo que os pais, pelo menos, já deveriam estar fazendo com relação ao dever de casa? Tem algumas atividades que vão precisar de orientação especial. E não vão ser deveres de casa que, se tivéssemos com aulas presenciais, eles não aconteceriam. Só estão sendo encaminhadas para casa essas atividades porque estamos vivendo o que estamos vivendo, né? O parecer também sugere que, nos anos iniciais do fundamental, as escolas e as redes encaminhem guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização de rotinas, como a gente já disse. Ainda sobre os anos iniciais, sugestões para que os pais realizem leituras para os filhos, utilização de horários de TV aberta. Isso é interessante. Tem algum programa na televisão que dê para aproveitar educacionalmente nesse período, né? Então, orienta para aquela série específica. Elaborar materiais impressos compatíveis com a idade da criança para a realização de atividades, como leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros. Distribuição de vídeos educativos de curta duração por meio de plataformas online, mas sem a necessidade de conexão simultânea, seguidos de atividades a serem realizadas com a supervisão dos pais. Aqui eu abro um parêntese rápido. Lembrem, queridas escolas, redes e professores, a gente não precisa criar todos os conteúdos. Façamos a curadoria de conteúdos, que vamos pesquisar na internet, pesquisar o que já tem pronto, e tem muita coisa pronta, né? Que a gente pode utilizar nesses momentos aí. Realizar atividades online síncronas, se for possível, marcar um horário 2, 3 vezes por semana para conversar com os alunos, né, orientar o que eles estejam tendo mais dúvida. Que mais? O parecer recomenda também oferecer atividades online assíncronas, né, regulares, né, encaminhando conteúdos ou gravados pelo professor ou buscados, né, na internet, de acordo também com a disponibilidade tecnológica. Estudos dirigidos, né, do velho e companheiro estudo dirigido, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, lá na ordem, né?
exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola, né? Então, olha só que interessante. Lembrem, você pode usar o livro, você pode usar a apostila que a escola usa, ele já está com ele em casa, imagina. Então, só se refere à página, né? Isso aqui dá para o aluno fazer, que é bem autoinstrutivo, é uma atividade que ele vai conseguir fazer de forma autônoma, né? Organização de grupo de pais por meio de aplicativos de mensagem instantânea e outros conectados a professores e às famílias para orientação mais rápida aos pais, né? E guias de orientação às famílias, né? Sobre como acompanhar os estudantes. Bom, nos anos finais e no ensino médio, o parecer faz algumas orientações também, né? Ou seja, elaboração de sequências didáticas em consonância com as habilidades e competências na BNCC, né? Ele fala da utilização, quando possível, dos horários da TV aberta com os programas educativos de jovens e adolescentes que possam ser utilizados, distribuir vídeos educativos de curta duração. O segundo segmento, com o ensino médio, tem muita coisa. Muita, mas não é pouca, não. Algumas escolas estão fazendo uma coisa bacana, né? Que tem um apelo para a nossa vaidade, né? Enquanto professores. Tem aula sobre tudo do currículo no YouTube. Tudo, tudo. Isso me lembra até meus alunos quando dizem para mim: eu vi uma aula sobre isso, professor, que deu para entender melhor do que na tua. Né? São questões que a gente tem que conviver. Então vamos agora abrir mão dessa vaidade, né? Eu tenho feito especialmente isso. Buscado aulas sobre aquele tema e falado: olha, assista essa aula, aí manda o link. Né? Ou seja, depois de assistir essa aula, manda para mim as dúvidas. Aí eu gravo um vídeo só com as dúvidas que eles tiveram depois da aula. E acabo descobrindo que tem aulas fantásticas, que tem outras maneiras de ensinar os conteúdos, né, que eu também não sabia. Realização de atividades online, síncronas, de acordo com a disponibilidade tecnológica, claro. Oferecer atividades online assíncronas, né, estudos dirigidos, pesquisas, projetos, testes online pode-se fazer, se você tiver um aplicativo que faz teste online, né, o aluno, olha, de tal hora, entra lá e faz o teste, aí ele marca e você já vai, o aplicativo tem muitos, inclusive gratuitos, né, ou seja, na internet, e utilização de mídias sociais de longo alcance, né, WhatsApp, Facebook, Instagram, para estimular e orientar os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de cada uma dessas redes sociais. Ok? Sobre a educação especial, que também é um outro tópico, né, que não se toca com muita frequência, e os profissionais da educação especial, muitas vezes angustiados com isso, o parecer também se posicionou. E o que eles orientam nesse sentido? Que o atendimento educacional especializado, né, as salas, os AES, né, que já existem nas escolas, né, tem uma questão legal, ele deve também ser garantido no período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes especializados, em articulação com as famílias, para a organização das atividades pedagógicas não presenciais a serem realizadas. Os professores desse atendimento educacional especializado vão ter que atuar em consonância junto com os professores regentes, né, selecionando as melhores atividades, orientando os pais em alguma dificuldade, dando suporte às escolas na elaboração dos planos de estudo individualizados, né, segundo a singularidade dos alunos a serem disponibilizadas e articuladas com as famílias. Sobre as avaliações, como eu falei, né, tocaria especificamente nas avaliações. Sobre as avaliações e exames no contexto da situação de pandemia. Primeiro, esqueçam o formato presencial de avaliar. Não é possível. Esquece prova nesse momento. Né? O que a gente pode usar? O que se sugere? Né? O que o parecer sugere é que seja os sistemas e as escolas usem como instrumentos avaliativos, né, para subsidiar aí o trabalho das escolas nesse momento, né? Tanto em período de realização de atividades pedagógicas não presenciais, quanto no retorno às aulas. As sugestões. Criar questionário de autoavaliação, né? Ou seja, como é que você está fazendo no dia a dia, as atividades que eu estou encaminhando para você, claro, para os alunos que tenham condição de responder um questionário. Você está aprendendo com esse tipo de atividade? Que dificuldades você está tendo e tal? Isso pode ser computado. Ofertar, né, quem puder, por meio de salas virtuais, né, verificação de aprendizagem de forma discursiva,
né, o aluno falar o que aprendeu por escrito ou oralmente. Se você tem essa possibilidade, é uma forma de avaliar muito interessante. Elaborar isso, deixar a avaliação para o retorno das aulas, né? Isso também é possível. Eu não vou avaliar aqui, eu tenho que escrever lá no meu plano de contingência que a avaliação será feita de forma presencial ao retorno das aulas. Isso é possível e o parecer até deixa isso bem claro. Elaborar após o retorno uma atividade de sondagem da compreensão dos conteúdos abordados de forma remota, ou seja, tudo que foi aprendido durante as atividades pedagógicas não presenciais vai ser avaliado, né, para a gente, depois que retornar, para que a gente possa perceber o que tem que reforçar. Criar, durante esse período de atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de exercícios que contempla os conteúdos principais e o encaminhamento das respostas dos exercícios servir como avaliação da aprendizagem, por exemplo, né? Utilizar atividades pedagógicas construídas, né, fazer trilhas, materiais complementares, como avaliação diagnóstica, ou seja, mediante a devolução dos estudantes. Eles não estão devolvendo uma porção de atividade, vai anotando isso, né? Vai anotando, acertou e tal. Cuidado com a preocupação disso aqui vale meio ponto, vale 0,4, vale 2 pontos. Não. Avalia assim, entendeu, aprendeu, acertou, né? Acertou com restrições, né? Errou, não aprendeu. Então avalia nesses 3 níveis e depois você arruma uma forma de converter isso em nota. Né? Todo mundo que acertou tudo, sei lá, se for por nota tem 10, né? Todo mundo que com alguma restrição tem 7, né? E tal, e os que não conseguiram têm uma nota mais baixa, sendo que o compromisso de resgate dessa aprendizagem é paralelamente assumido, né? Utilizar o acesso a videoaulas como critério avaliativo, né, de participação dos indicadores gerados pelo relatório de uso, ou seja, o simples fato de quem está usando videoaula, o aluno conectou, aquilo é presença, aquilo é participação, né, para as escolas aí que usam, o que todas deveriam talvez, né, usar uma parte da avaliação ser, né, para a participação do aluno, né. Elaborar pesquisa científica para os alunos que já têm condição de elaborar, fazer pesquisa, né? Aí já dá a carga horária do tempo que vai durar essa pesquisa, etc. Criar materiais vinculados aos conteúdos estudados, né? Ou seja, cartilhas, roteiros, história em quadrinho, mapas mentais, né? Cartazes, etc. E realizar avaliação oral individual, né? Em partes, pelo WhatsApp mesmo. Conheço professores que estão fazendo isso com sucesso. E, finalmente, o parecer vai terminando dando diretrizes para a reorganização dos calendários escolares de forma bem objetiva. Muitas delas nós já tocamos aqui, então a gente vai passar rápido, mas chamando atenção para algumas coisas importantes. Ele finaliza dizendo que o período de suspensão das aulas é definido por cada ente federado, então tem estados, né, até municípios que podem voltar às aulas antes, outros depois, né? Portanto, pode ter situações muito diferentes para a reposição no Brasil inteiro, pode ter lugar que vai repor menos aulas, lugar que vai repor mais aulas. Ele lembra que muitas redes públicas têm encontrado solução para situações, né, criativas, embora não perfeitas, mas criativas, que está dando conta na medida do possível, então é importante respeitar o que está acontecendo. Ele lembra que temos que considerar, né, a probabilidade de que ocorra evasão escolar, ou seja, que seja realizado um esforço de busca ativa no retorno das aulas presenciais desses estudantes, né, de período de suspensão das aulas. Eu sugiro até que já comece agora, no período de afastamento, de isolamento. Quem são os alunos que não estão devolvendo atividades, que não estão conectando nas aulas presenciais quando isso acontecer? Quem são os alunos que não estão respondendo, né? E que, claro, agora a gente tem privações, não pode ir à casa do aluno, não pode, mas pode ligar, né? Pedir aos professores que já vão acompanhando quem são esses alunos que não estão ativos nas atividades pedagógicas não presenciais, né? Eu acho que já é uma forma da gente ir cuidando disso desde já, né? O Conselho Nacional de Educação também reitera nesse parecer que a normatização da reorganização do calendário escolar de todos os níveis e etapas de educação nacional para fins de cumprimento da carga horária mínima anual prevista na LDB é de competência de cada sistema de ensino, isso aí ele reitera várias vezes, né? Ele continua lembrando que o cumprimento da carga horária mínima prevista poderá ser feito por meio das seguintes alternativas. Já falou sobre isso, mas ele termina fechando isso aí, né?
Primeiro, repor a aula de forma presencial, né? Com 1 hora a mais de cada turno, aquilo que a gente já falou, né? Feriados e tal, sábados. Computar a carga horária das atividades pedagógicas não presenciais realizadas quando persistirem restrições sanitárias para a presença de estudantes. Então, computar as atividades que estão sendo feitas agora, né? Agora, para computar essas atividades, mediadas ou não, né, por tecnologia, é preciso prestar atenção em algumas questões, né? Para repor essa carga horária de forma presencial, já vamos falar nesses itens que eles... Vamos seguir a organização que eu montei aqui, né? A reposição de carga horária de forma presencial vai se dar pela programação das atividades escolares no contraturno, né, usar dias que não são letivos, por atividades pedagógicas não presenciais. E o que se entende por isso? Está definido bonitinho lá no parecer. Conjuntos de atividades realizadas com mediação tecnológica ou não, a fim de garantir o atendimento escolar essencial durante o período de restrição, etc. e tal. Além disso, o Conselho Nacional de Educação orienta que cada sistema de ensino, quando for normatizar a reorganização dos calendários escolares para as instituições ou redes de ensino, considere que a reorganização do calendário escolar deve assegurar formas de alcance de competências e objetivos de aprendizagem relacionados à BNCC ou à proposta pedagógica. Então, tem que assegurar aquilo que está planejado. Que a reorganização do calendário escolar leve em consideração a possibilidade de retorno gradual das atividades com presença física, ou seja, as aulas não vão voltar de uma vez só. Prestem atenção nisso. As aulas não vão voltar de uma vez só. Então a gente vai ter, em especial o que está acontecendo em outros países, né? Os mais velhos vão voltar, principalmente o pessoal do 3º ano do médio, em função aí do Enem, dessas coisas todas. Depois o pessoal do 6º ao 9º, né? Do primeiro segmento, tal. Educação infantil, provavelmente os últimos. Não vai voltar todos de uma vez só. Muitas vezes metade tendo aula segunda, outra metade terça, outra metade quarta, outra metade quinta, etc. e tal. Tem que prestar atenção nisso. Isso. Terceiro, é isso mesmo? Isso. Terceiro, que as instituições ou redes de ensino devem destinar, ao final da suspensão das aulas, um período de calendário escolar para realizar acolhimento. Já falamos isso em outras lives, né, em outros vídeos. Não é voltar às aulas, acabou, pum, voltou. Uma semana no mínimo para acolher os professores, acolher os funcionários, depois acolher os alunos. Depois, na segunda semana, que a gente vai começar com essa reposição de conteúdo, né? A realização de amplo programa de formação para prepará-los para esse trabalho de integração, né? Enquanto recebe os professores, como é que a gente vai receber esses alunos agora. As atividades de acolhimento devem ser, na medida do possível, envolver a promoção de diálogo com trocas de experiência, como é que foi a sua vida nesse período, né? Ou seja, o que aconteceu, você perdeu alguém conhecido, acolher a tristeza, né? Etc, etc, etc. O parecer também recomenda realizar uma avaliação diagnóstica assim que volte, né? Ou seja, isso aí é obrigatório, né? Os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica deverão ser definidos por cada sistema e por cada escola, mas tem que fazer a avaliação diagnóstica. Organizar programas de revisão das atividades, né? Embora a gente esteja fazendo o melhor possível, quando voltar à aula presencial, vamos revisar, vamos ver se aquilo que foi, né, aprendido durante o afastamento realmente foi aprendido, né? Assegurar a segurança sanitária das escolas, pensem nisso. Não é uma simples volta às aulas, né? É uma volta às aulas, sendo que a escola vai ter novas rotinas, o pessoal da limpeza vai ter novas atribuições, né? Talvez precise passar lá álcool nas carteiras de um turno para o outro, né? Ou seja, todo mundo assistindo aula de máscara, etc. e tal. Né? Bom, mas olha só, assegurar a segurança sanitária das escolas, reorganizar o espaço físico do ambiente escolar e oferecer orientações permanentes aos alunos quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os colegas, de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias. A escola vai ter que continuar cumprindo o seu papel de orientação, né, e de educação, até de atitudes mesmo, né? Garantir a sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não presenciais durante o tempo de confinamento, para fins de comprovação e autorização de composição de carga horária por meio das atividades de entidades competentes. Atenção, escolas.
Tudo que estiver sendo feito nesse momento é importante que seja registrado. Quantos alunos estão participando, né? Uma espécie de controle de frequência, se é pela entrega da atividade impressa, se é pela conexão na hora, né, que alguns professores estão fazendo, não importa, isso tem que ser registrado. Garantir critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 2020, olha que orientação bacana, considerando os objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas escolas e redes de ensino, de modo a evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar. 2020. Estou lembrando aqui de uma live que eu fiz com a professora Tereza Penafirme, está lá no canal Sala dos Professores, né, para quem não assistiu, assista, está lá, vale a pena. 2020 é um ano diferente, então cuidado com essa coisa da avaliação. A avaliação tem que ser feita? Tem, mas no intuito de garantir a aprendizagem, nunca no intuito de reprovar ninguém, porque esse ano é um ano que a aprendizagem ficou comprometida da forma como a escola sempre cultuou, né? Então, é um ano que essa avaliação do final de ano, muito bem lembrado isso pelo parecer do Conselho Nacional, deve ser uma avaliação real, né? Uma avaliação adaptada às condições que nós tivemos nesse ano, né? E não uma avaliação como geralmente são feitas, né? As avaliações finais, etc, etc, né? Em síntese, o sistema de ensino deve observar o cômputo dessa carga horária apenas mediante publicação pela instituição ou rede de ensino do planejamento das atividades pedagógicas não presenciais, indicando, ou seja, cada escola, cada rede de ensino tem que ter um plano de ensino especial para esse momento. Isso, várias normatizações que aconteceram nos conselhos estaduais já previam isso, né? Tem que planejar o que essa escola vai fazer durante o período de isolamento. E nesse planejamento especial tem que conter os objetivos de aprendizagem da BNCC, relacionado ao respectivo currículo, à proposta pedagógica, tem que conter as formas de interação, mediadas ou não por tecnologias, como é que a escola vai se comunicar com os alunos, tem que ter lá um itemzinho dizendo, né? A estimativa de carga horária equivalente para o atendimento desses objetivos. Então, para esse objetivo, essa atividade, que carga horária que o aluno vai gastar para fazer? Porque a gente tem que pensar em carga horária, não mais em dias letivos. Então, o aluno vai levar 4 horas para essa atividade, 8 para essa, 12 para essa. Somando, a gente tem que raciocinar em carga horária, né? Já que os dias letivos foram flexibilizados, mas as 800 horas não. A forma de registro de participação dos estudantes, interferir da participação a partir da realização das atividades entregues por meio digital durante o período de suspensão das aulas, ou ao final com a apresentação digital ou física, relacionadas ao planejamento de estudos encaminhados pela escola e às habilidades e objetivos de aprendizagem curriculares. Então, como é que a escola vai controlar a participação desses alunos, né? Como é que a escola vai saber que eles estão fazendo as atividades? Né? Ou seja, recolhendo isso, né? Ou seja, a partir da realização das atividades entregues ou não, né? Na volta, como é que vai ser? Isso tudo tem que constar lá do planejamento especial. E as formas de avaliação não presenciais durante a situação de emergência ou após o final da suspensão das aulas. A escola tem que se posicionar logo, nós estamos avaliando assim. Tem que fazer uma espécie de plano de ensino para esse momento especial que a gente está cumprindo. As escolas particulares devem encaminhar esse plano de ensino para as inspetorias, né, estaduais que acompanham a escola, as escolas estaduais para o Conselho Estadual de Educação, as escolas municipais para o Conselho Municipal de Educação ou para as secretarias municipais. Isso aí cada instância vai definir, né? Bom, como eu disse, pensei até que o vídeo fosse ficar um pouco menor, não ficou. Também era muita coisa. O objetivo é colaborar com a reflexão de forma mais objetiva do que fala o parecer e que todos nós estamos submetidos ao parecer, né? Lembrando, é um parecer que orienta, mas que são orientações muito congruentes, né? muito lógicas, foram construídas de maneira democrática, e que com certeza serão ratificadas, já estão ratificadas em várias deliberações aqui. A deliberação aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, já consta quase que tudo que o parecer coloca
acredito que essa deliberação aqui do Conselho Estadual do Rio vai sofrer talvez poucas, se sofrer, né, poucos acréscimos. E dizer às escolas, lembremos, né, que acima de tudo, esse período de exceção precisa ser tratado como período de exceção, né? Que a gente possa fazer o melhor trabalho possível dentro dessas condições que temos e que acreditemos que tudo isso vai fazer com que as escolas retornem mais reflexivas, né, mais em contato com o seu principal papel, que é promover essas aprendizagens significativas em todas as instâncias do ser humano, né? Ou seja, talvez a gente volte olhando para o aluno de forma mais integral, com toda certeza. Ok? Obrigado aí pelo acompanhamento de vocês. Está aí, né, o nosso site, lá tem alguns modelos de atividade que algumas escolas e redes estão fazendo lá no site. Tem também atividades, sugestões de atividades, né? A gente colocou lá a de São Paulo, por exemplo, e algumas outras que a gente está encontrando, a gente coloca lá. E o meu Instagram, para quem quiser nos acompanhar. Obrigado aí pelo acompanhamento de vocês, pela presença de vocês. E que Deus nos acompanhe.